Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perseveremos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Iniciamos mais um programa Momentos Espirituais, programa do Centro Espírita Paulo de Tarso, mais especificamente do Departamento de Comunicação. Hoje estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido João e do nosso querido Guilherme, que estávamos com saudades, diga-se de passagem. Hoje abordaremos na primeira hora o capítulo 15, Fora da Caridade Não Há Salvação, sobretudo da parábola do bom samaritano, e isso na primeira hora. E na segunda hora abordaremos o capítulo 31 da obra Nosso Lar. Tenho informações de alguns amigos, viu, companheiros, que têm acompanhado sobretudo não somente as elucidações, os esclarecimentos, o bate-papo que fazemos sobre o tema semanal do Evangelho, e também sobre o nosso lar. Então, alguns amigos comentaram conosco que eles perceberam que estávamos no capítulo 27º, 28º da obra Nosso Lar, e resolveram pegar desde o início. Então aí eles pegaram a obra Nosso Lar lá desde o capítulo 1, desde a introdução, capítulo 1, e estão nos acompanhando pelo YouTube. Lá no YouTube basta escrever lá no YouTube CEPT Vinhedo, que são as iniciais de Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo, CEPT Vinhedo. Alguns amigos do centro e o nosso querido Fauzi, que também teve essa iniciativa, que eu conversei com ele hoje lá, direto de Maia, em Portugal. Muito bem. Então, no capítulo de hoje, Fora da Caridade Não Há Salvação, como temos observado na estrutura pedagógica criada por Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, então nós percebemos que tem uma sequência lógica desde o capítulo 1. Na verdade, a estrutura pedagógica é a escolha dos capítulos, a ordem e a colocação dos capítulos desde o capítulo 1 até o 28º. Inclusive o 28º, que é um capítulo muito pouco lido, que é o Coletânea de Preces Espíritas, nós vamos encontrar um verdadeiro resumo da doutrina espírita quando você lê o capítulo inteiro. Então, a pretexto de Coletânea de Preces Espíritas, o Kardec elaborou um verdadeiro resumo da doutrina, uma vez que tem prece para as mais variadas situações. E
nessa estrutura pedagógica nós observamos que depois das bem-aventuranças vem como se praticar a caridade, como se praticar o amor em ação. Então, depois dessas bem-aventuranças, que a prática das bem-aventuranças faz com que nós nos tornemos pessoas que colocam a prática da caridade em primeiro plano no nosso dia a dia, em primeiro plano no nosso comportamento. E por isso que depois vem amar o próximo como a si mesmo, após as bem-aventuranças. Amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, olha só, vai ensinando as diferentes formas de amar. Amar os inimigos, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, né? Ensina como se faz a caridade. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, que nós temos que amar os nossos também. E agora, né, como, vamos dizer assim, como desfecho da caridade, nós vamos encontrar, e talvez não à toa, né, logo na metade do livro, na metade pelo menos dos capítulos, nós vamos encontrar o capítulo Fora da Caridade não há salvação. E no Fora da Caridade não há salvação, nós vamos abordar sobretudo a parábola do bom samaritano, que é uma parábola conhecida de todos, uma parábola que ela é praticamente semelhante àquela parábola do filho pródigo. Os estudiosos da teologia, eles dizem que a parábola do filho pródigo é como se fosse um outro evangelho, tal a grandeza dela. E eu, na minha humildade de opinião, também considero essa parábola, a parábola do bom samaritano, como uma parábola de muita grandeza e que poderia também se equivaler a como se fosse um outro evangelho. Muito bem. Então nós vamos encontrar lá nas anotações de Lucas, lá no capítulo 10, a parábola do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Então vejam vocês que o doutor da lei, ele não queria pouca coisa, ele queria possuir a vida eterna. Isso aí até me faz lembrar agora, vocês se lembram daquele primeiro filme dos Caçadores da Arca Perdida? Lembram-se lá dos Caçadores da Arca Perdida, que eles chegam lá numa caverna em busca do cálice. O Santo Graal. Não, esse é do terceiro. O terceiro, aquele dos nazistas, né? Que tem o Sean Connery, que é o pai do Indiana Jones, né? O pai do Indiana, isso. Aí ele segue lá a rota para chegar até onde tem o cálice. E aí o Harrison Ford acaba escolhendo o cálice mais humilde. Exato. E aí ele acabou fazendo a escolha correta. E antes dele, duas pessoas escolheram o cálice errado, cálice mais suntuoso, mais cheio de onda, e evidentemente que eles acabaram se autodestruindo. Tem até uma cena lá horrorosa, né, que o corpo vai se putrefazendo, vai se decompondo, né, e o cara vira um esqueleto. Lembra disso? Não lembra? Não lembra, Guilherme? Tem que ter, ele já veio com os. Já tá com a resposta pronta. Super 8, né? Olha só, Super 8. Alguém já ouviu? Você já ouviu essa expressão Super 8? Já. Então tá bom. São aquelas filmadoras precursoras e tal. Muito bem.
Então, quer dizer, né, o objetivo, né, aquela busca lá pelo cálice, é que quem tomasse água naquele cálice poderia viver eternamente. Aquela visão materialista, evidentemente, né? Muito bem. Então o doutor da lei pergunta para Jesus: que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Então o doutor da lei fez uma pergunta e Jesus devolve a pergunta com dois outros questionamentos. Só os grandes sábios que agem dessa maneira. Não, e como sempre, né, a gente sempre comenta aqui, né, as perguntas sempre para o tentar, né? Tem sempre aquela segunda intenção, né? Exatamente, para o tentar. Mas como veremos agora. Mas como ele sabia já, né, qual era a intenção, já lia no pensamento. Né? Exatamente, não é à toa que ele é o bom pastor, né? Ele conhece as suas ovelhas pelo nome, inclusive a ficha corrida, desde muitas encarnações. Então é fácil, para ele é fácil, né? Não à toa ele é Cristo planetário. Aliás, a boa notícia é que um dia você, Guilherme, será um Cristo planetário. Leandro será, João, este que vos fala também. Você também, Marcelo. Aí então Jesus devolve fazendo essas duas perguntas: que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Aí ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Olha só que interessante, né? Jesus restringe a discussão perguntando para ele: que é o que está escrito na lei? Não vamos ficar elucubrando, né? Vamos nos ater ao que está escrito na lei. E aí o doutor da lei, que tinha conhecimento, ele responde muito bem o questionamento proposto por Jesus. E ele responde citando dois ensinamentos lá da Torá. O primeiro: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. Encontra-se em Deuteronômio 6:4. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E em seguida ele coloca: e a teu próximo como a ti mesmo, que é um outro ensinamento que também se encontra na Torá. Por isso que quando Jesus veio trazer os ensinamentos, parece que é novidade, mas não era novidade, já estavam, esses conceitos já se encontravam lá na Torá. Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo, encontra-se lá em Levítico capítulo 19, versículo 18. Muito bem. Aí Jesus falou, viu que ele respondeu muito bem, beleza, faze isso e viverás a vida eterna. Ou seja, se nós tivermos esse comportamento de amar a Deus e de amar ao próximo, nós estamos no caminho correto. Nós não estamos na margem do caminho, nós estamos no caminho correto. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz. Então, Jesus não vai responder diretamente para ele quem é o meu próximo. Jesus vai propor a parábola do bom samaritano. Aí depois que ele contar a parábola do bom samaritano, aí Jesus vai devolver a resposta com outra pergunta, que nós veremos adiante. Então ele diz: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram,
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Essa é a parábola. Aí em seguida, qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Ou seja, Jesus devolve a pergunta para o doutor da lei. O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Aí nós não sabemos o que aconteceu com o doutor da lei. Se ele foi e fez o mesmo, ou se ele foi e deu algumas cabeçadas, como talvez nós estamos dando há algum tempo. Mas o interessante da história é alguns detalhes da parte teológica que nós aprendemos com o nosso querido Haroldo Dutra Dias. Então, primeiro ele pergunta: o que devo fazer para viver a vida eterna? E nessa pergunta ele esperava que Jesus respondesse: amar a Deus e amar o próximo. Só que Jesus não respondeu. Jesus devolveu a pergunta com outra pergunta. E como o doutor da lei mostrou conhecimento, veio um outro questionamento, que é: quem é o meu próximo? Na visão do judaísmo havia 2 correntes. Uma corrente majoritária, que amar o meu próximo ou amar o meu irmão é amar quem é judeu. Então, se um judeu está caído no chão, se um judeu está passando dificuldade, eu, como judeu, tenho obrigação de ajudá-lo, de estender as mãos e auxiliá-lo. Então essa era a corrente majoritária. O meu próximo é o judeu. Agora, se aquela pessoa que estava caída fosse grega, fosse romana, fosse de outra nacionalidade, o judeu não tinha obrigação de ajudar. Por isso que essa é uma das razões que o sacerdote olhou e fez que não era com ele. Só que tem uma pegadinha que nós vamos falar em seguida. Aí o Jesus e a outra corrente, melhor dizendo, a corrente minoritária, que era uma corrente liderada por Hilel, avô de Gamaliel, que foi o instrutor de Paulo de Tarso, como nós já sabemos. O Hilel dizia que não. O Hilel dizia que o meu próximo, o meu irmão, é qualquer pessoa da humanidade. Qualquer pessoa da humanidade. Se um grego está passando dificuldade, eu tenho obrigação de ajudar. Romano, a mesma coisa. O cara que veio do Egito, o cara que veio da Eritreia, que veio ali dos países vizinhos, também eu tenho que ajudar.
E ele dava exemplos, porque quando Abraão recebeu os forasteiros, Abraão os tratou como irmão, entendeu? Só que essa era a corrente minoritária. A corrente majoritária, e os hábitos da época confirmam isso, eles só ajudavam entre si, só ajudavam quem era judeu. Muito bem. Então o que Jesus faz? Jesus pega, e quando ele pergunta quem é o meu próximo, essa é que é a pegadinha, porque ele queria saber qual corrente que Jesus era a favor. Então, se Jesus falasse simplesmente quem é o meu próximo, o seu próximo é todo mundo, né? Jesus, se não fosse o que é, se não soubesse, se não tivesse a antevisão das pegadinhas, vamos dizer assim, então Jesus responderia: o próximo o teu irmão é qualquer pessoa da humanidade. Aí o doutor da lei falaria para ele: não, mas essa não é a minha opinião. A minha opinião, eu tenho que ajudar o meu próximo, o meu irmão, que é o judeu. Então, essa conversa eu não quero. E ele poderia arrumar uma confusão, né? Dizer que Jesus estava blasfemando, etc, etc. E aí, só que Jesus, ele estava conversando com o Cristo planetário. E como ele estava conversando com o governador do orbe, o governador do orbe, evidentemente, que sabe sair das sinucas, sabe pegar, né, o taco e pegar embaixo da bola, né, e fazer a bola subir sem encostar na outra bola e saindo, consequentemente, da sinuca. Muito bem. Aí então o que Jesus faz? Jesus conta a parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando você desce de Jerusalém para Jericó, Jerusalém fica a 700 metros acima do nível do mar. Jericó fica a menos 400 metros. Vocês sabiam disso? É menos 400 metros. Ele fica abaixo, é como Holanda, Bélgica, né? Como os Países Baixos lá. Então fica menos 400 metros. Aí o que aconteceu? Qual que era o significado? Não é apenas descia do ponto de vista geográfico, é descia também do ponto de vista espiritual. Jerusalém era a cidade em que se honravam, em que se dava valor para as coisas sagradas. E Jericó era a cidade dos comerciantes, a cidade, vamos dizer assim, mais mundana, a cidade voltada para o dinheiro, para os negócios, a cidade, vamos dizer assim, em tempos modernos, mais materialista e menos espiritualista. E quando você se afasta de Deus, o homem não descia? Então ele estava se afastando das coisas sagradas, estava se afastando de Deus. Aí você fica exposto a ser assaltado, a ser espancado, a correr risco de morte, como aconteceu com aquele homem. Porque o homem, ele é o único na parábola que não é identificado. O homem que foi encontrado semi-morto, ele é conhecido. Jesus fala, um homem. Não fala se é grego, não fala se é romano, não fala se é egípcio, não fala se é judeu. E quando ele fica lá abatido e encontrado semi-morto, o sacerdote, ele vê aquele homem semi-morto, mas ele não consegue reconhecer se é judeu ou se não é judeu. E se ele não consegue reconhecer, ele ficou em dúvida, porque se ele vai lá, se ele fosse ajudar aquele homem com sangramento, exposto às pancadas, aquela coisa toda, ele teria depois que fazer todo um cerimonial de purificação,
Porque atendendo àquele homem, ele deixaria de estar puro entre aspas, né? Lógico que pureza é um conceito muito mais espiritual do que material, mas eles levavam a sério. Segundo as regras deles lá, né? De acordo com as regras da purificação dos sacerdotes. O levita que vinha atrás viu que o sacerdote não ajudou. Se o meu superior não ajudou, eu também não vou ajudar. Simples assim, né? Muito bem. Aí um samaritano, aí é uma outra história comprida, né? Porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Tem descrições de assassinatos, judeus sendo assassinados por samaritanos e samaritanos sendo assassinados por judeus. Tanto é que os samaritanos, eles construíram um templo no monte de Gerazim. Eles não iam para Jerusalém, entendeu? E os judeus menosprezavam os samaritanos, porque quando houve as invasões, muitos samaritanos se misturaram com os povos de outra origem. Então, os judeus, lógico que estou me referindo àquela época, né? Os judeus consideravam que o samaritano era impuro, entendeu? E eles eram menosprezados, eles eram inimigos realmente. Aí, veja você, Jesus propõe uma parábola, e essa parábola, o herói da parábola é o inimigo do judeu. É o inimigo do judeu. Tanto é que em nenhum momento o judeu responde para ele: foi o samaritano. Não, foi aquele que praticou da boa ação. Exatamente, foi aquele que ele não cita. Ele não cita nominalmente. Exato. E mais ainda, né, que o samaritano, veja você, cuidou das feridas, colocou vinho, colocou óleo, que é o que tinha na época, né? Não tinha antibiótico, hidratação, não tinha nada disso, né? E o azeite e o vinho, na época, assim como tinha também efeitos, produtos nobres, né? Exatamente. E tem efeitos, né, de bactericida, essa coisa toda. Não tinha mertiolate, essas coisas. Não tinha mertiolate. Meu Deus. Mas tem o mertiolato hoje não é tão ardido como na nossa época, né? Aquilo como antigamente lá naqueles tempos, quando tomava um tomo, a mãe vinha com mertiolate, era uma tristeza. Era uma tristeza. O mertiolato ardia, né? E depois, né, os nossos pais, para amenizar, depois que passavam o mertiolato, depois veio o mercúrio cromo, né? Sopravam. E depois, lógico que o conhecimento mostra que soprar é pior, né? Porque a sua boca está contaminada, então você está jogando lá um monte de bactéria lá. Então, quer dizer, embora a ideia fosse boa, né? Fosse uma ideia generosa de aliviar, né? Caridosa, né? Mas na verdade estava piorando. Muito bem, e aí depois que o samaritano dá o atendimento lá para aquele homem que foi espancado, ele pega o homem, coloca no cavalo, e ele vai puxando o cavalo como os servos faziam antigamente. Porque antigamente os servos é que iam andando e puxando o cavalo, e o senhor ia belo e folgado em cima do cavalo. Entendeu? Então, quer dizer, ele teve ainda essa atitude, né, de servir. Não bastasse isso, ainda pagou as despesas lá na hospedaria. E ainda disse que voltaria no dia seguinte e pagaria o que fosse a mais, né, necessário. Muito bem. Aí, lógico que Jesus devolve essa pergunta depois que conta a parábola do bom samaritano. A pergunta tinha sido: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. O herói da parábola é um inimigo encarniçado do judeu. E o herói da parábola, aí devolve a pergunta pro doutor da lei: qual desses três te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? Aí ele responde, sem citar nominalmente, né, Leandro? Como você lembrou, aquele que usou de misericórdia para com ele.
Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. E eu me lembro também, que eu até contei recentemente, não sei se o nosso querido Guilherme chegou a ouvir, mas tem um palestrante chamado Adeilson Salles, e esse Adeilson Salles, viu, Guilherme, ele tem feito um trabalho muito, muito, muito bonito, sabe? Ele é da nossa faixa etária, né, 50 e alguma coisa, mas ele tem procurado fazer as colocações, os ensinos espíritas e os ensinos do Evangelho numa linguagem voltada para o público jovem. Tanto é que um dos livros chama-se Game Over. Game Over. E inclusive ele relata um caso muito triste de obsessão de um jovem que ficou envolvido com o videogame. Sabe essa história de ficar jogando videogame 24 horas, né? 24 horas jogando videogame, 24. Você chamava para almoçar, o cara não vai almoçar, ficava jogando o tempo todo. E um dos joguinhos lá, havia lá 3 personagens desses joguinhos, né? De tiro pra lá, tiro pra cá, né? Aquela coisa toda. E os obsessores desse jovem envolveram esse jovem de tal maneira, ficou tão assim aquela ideia fixa, né, do joguinho o tempo todo, joguinho, e esse jovem, os obsessores o induziram ao suicídio, e ele se suicidou. E quando ele chegou lá no plano espiritual, esses 3 obsessores, que eram inimigos do passado, inimigos ferrenhos do passado, esses obsessores, eles se apresentaram para esse jovem, na realidade espiritual, como os 3 personagens do joguinho de videogame. E aí, lógico que o jovem se sentiu atraído, se sentiu protegido, porque ele estava com aqueles personagens do joguinho, e ele acompanhou. E depois que ele acompanhou, evidentemente que a realidade foi mostrada pro jovem. Vou ter que comprar esse livro pro meu filho, com certeza. Game Over. O título, eu não li esse livro, viu, Leandro? Então eu acho que o livro... Vou dar uma pesquisada. O livro deve ser em torno disso. Mas é Game Over mesmo. O nome é Game Over, mas eu não sei se essa história, ele contou a história numa palestra que eu assisti dele, entendeu? Mas eu não sei se essa história está contida nesse livro, porque eu não li. Mas como o título sugere, que está relacionado com uma temática voltada para os jovens nesse sentido, né? E eu encomendei esse livro lá no Paulo de Tarso. Só que a Julita, um beijo, Julita. A Julita disse que demora aí umas 3 ou 4 semanas, entendeu? E esse livro tem sido objeto de estudo de algumas casas espíritas. Como foi, lembra aquele livro do Emmanuel Cristiano, Aconteceu na Casa Espírita? Lembra desse livro? Aconteceu na Casa Espírita. Então, esse livro, que foi escrito pelo médium Emmanuel Cristiano, ele, se não me engano, o espírito é Nora, se você puder dar uma checadinha, né? Aí esse livro também foi um livro que foi muito estudado em casas espíritas antes dos anos 2010, na década anterior. E o Adeilson, ele conta a parábola do bom samaritano, ele conta de um jeito moderno, de um jeito atual. Então ele diz que um jovem descia a favela da Rocinha, quando no meio do caminho ele foi abordado por alguns outros jovens, e esses outros jovens roubaram-lhe os pertences e o espancaram, deixando o jovem desacordado lá no meio do caminho.
um religioso espírita viu aquele jovem desacordado e, talvez com medo dos traficantes, talvez com medo de alguma represália, fez de conta que não viu. Nora, né? O espírito Nora. Aconteceu na casa espírita, o espírito é Nora. E o médium é o nosso querido Emanuel Cristiano. Correto, isso mesmo. Aí, logo depois veio um outro religioso de outra denominação, viu a mesma cena e também fez de conta que não era com ele, talvez também por medo de represálias, ele não quis saber e não ajudou. E finalmente passava um outro jovem de bicicleta, com piercing espalhado pelo corpo, tatuagem, provavelmente ateu, ou então, se ele não era ateu, nós podemos dizer que ele está distanciado ou despreocupado com as coisas espirituais. E ele tomou a iniciativa e ajudou aquele jovem. Ligou para o SAMU chegou, socorreu aquele jovem, o jovem desacordado, levou para o pronto-socorro. Aquele jovem acompanhou, o jovem tatuado e de piercing, acompanhou o jovem que tinha sido desacordado, esperou o desacordado ser atendido e ser liberado, e depois ofereceu a carona na bicicleta dele, a carona de volta, né? Então, quem foi o samaritano da história? Quem foi o samaritano, né? Quem foi o samaritano da história? Né? Porque o samaritano, a parábola do bom samaritano dos tempos modernos, né? O rapaz do piercing. Entendeu? Porque não tinha... ele conta a história, ele não está preocupado com a questão teológica, né? O Adeilson. Ele está preocupado de mostrar para o jovem, numa linguagem fácil... Traçou o paralelo. Né? Traçou o paralelo. E é muito legal esse Adeilson. As palestras dele são palestras muito envolventes, e ele faz palestras, não só palestras espíritas, mas também faz palestras para as escolas com essa temática. Inclusive tem escolas, agora eu me lembrei, não é só casas espíritas, tem escolas que estão estudando esse livro Game Over. Então vale a pena. Adeilson Salles, você viu aí, carequinha? Muito bem. Então, companheiros, essas eram... Meu Deus, falei muito aqui, hein? João, me ajuda aí, João. Sem problemas. É que o tema foi palpitante, eu nem percebi. Eu separei aqui, aí, né? Marcelo, uma lição do nosso querido André Luiz, lá no Vivendo o Evangelho, agora volume 2, né? A partir do 15º capítulo. A lição 8.7, e que às vezes a gente faz confusão, né? E aí o André Luiz vem aqui nos explicar. A lição 8.7 é perante a lei divina. Então o André Luiz diz assim: você tem recursos, e o que faz pelos outros? É dar os exemplos. Tem cultura, e ensina aos ignorantes. Tem fortuna, né? Ele pergunta, né? E ensina aos ignorantes, né? Primeiro tem cultura e ensina aos ignorantes. Quer dizer, você tem cultura, mas você está ensinando, você está doando, né? O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo? Muito bem. O que você está fazendo com a sua cultura? Está compartilhando o conhecimento? Compartilhando, exatamente. E aí, tem fortuna. E aí ele pergunta assim: e auxilia os miseráveis? Ou a fortuna só para você mesmo e não auxilia quem está precisando? Tem roupa e veste os maltrapilhos, né? Quanta gente tem aquela passagem do Evangelho, né, que tem, né, daquela moça caridosa lá, né? Tem mesa farta e favorece os pedintes?
porque a fome, né, convive conosco, né, bem próximo. A gente às vezes acha que é só longe, lá na África que tem, não é não. Tem saúde e socorre os enfermos, né, Marcelo que é da área da saúde aí, né? Tem privilégios e ajuda os deserdados, né? Nós temos privilégios, né? Quantos privilégios nós temos? Bastante. E a gente ajuda quem não tem. Tem poder e pensa nos desvalidos. Será que quando está lá em cima no poder, lá bem lá em cima na escada lá, lembra de quem está lá embaixo nos desvalidos, lá os necessitados de tudo? Olha essa aqui que forte. Tem família e protege os órfãos. Nossa, que forte é assim, gente. Tem família e protege os órfãos. Esse é um tapa na cara da sociedade. Esse é um tapa na cara da sociedade, porque realmente é impressionante, né? Como assim a gente simplesmente abandona, né, aqueles órfãos. Tem amigos e visita os solitários. Olha que coisa, né? Esse André Luiz, ele a propósito desse tem família e protege os órfãos, vale a pena como divulgação que no dia 5 de maio estreará no cinema o filme que conta a história do Divaldo Franco. 5 de maio. 5 de maio. Não à toa 5 de maio, que é a data do aniversário do nosso querido Divaldo. Que legal. Então, vale a pena ir na primeira semana, porque indo na primeira semana e tendo uma boa audiência, os produtores são estimulados a fazer mais filmes com essa temática. 5 de maio de 2019. Legal. E aí ele continua então assim: tem alegria e ampara os tristes, né? Quantas pessoas passam por dificuldades, né? E às vezes a gente está numa situação em que a gente tem privilégios, etc, está bem, está feliz. Será que a gente lembra de quem não está feliz? Tem equilíbrio e orienta os incautos, né? E a outra, tem fé e atende os descrentes, né? Que tristeza, né? Quer dizer, aquela pessoa que não tem fé no futuro, quer dizer, é impressionante essas né? E a gente que tem fé não ajudar esses irmãos necessitados, né? E aí a última diz assim: tem esperança e conforta os aflitos. Já pensou como é que é viver sem esperança, né, Marcelo? Viver sem esperança, né, Leandro? É a coisa mais triste, né? Impressionante. Você não saber, você não ter perspectiva nenhuma na sua sem vida. Perspectiva. É a coisa mais triste que pode acontecer a uma pessoa. E perigosa para tudo, porque a pessoa pode, vamos dizer, entrar por caminhos completamente tortos, né, Marcelo? Equivale à segunda morte, né? Podemos dizer. Exatamente. E aí o nosso querido André Luiz, como sempre, ele traz esse passo a passo, dá exemplos, né? Aquela história que a gente sempre comenta, assim, a gente fala assim: como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai, perante a lei divina, como é que a gente vai fazer, né? Dá vários exemplos e aí ele conclui. Ele diz assim: diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, repetindo: diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, a gente é considerado vencedor quando, né, consegue. Entretanto. Atenção, quando os benfeitores espirituais colocam entretanto, mas, todavia. Mas, porém, contudo, todavia, ali, né? Aí ele conclui assim: entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Olha que impressionante. Então, diante do mundo, conquistando glórias e vantagens, você é aplaudido como vencedor. Então, assim, à primeira vista, parece ser um vencedor, né? Que ele está lá, por cima de tudo lá, né? Entretanto, insulado no egoísmo e distante da caridade para com o próximo, perante a lei divina, é apenas um vencido. Olha que coisa impressionante. É muito e quanto verdadeiro é isso, né, gente? Que a gente sente o quanto
quantos corações que às vezes alcançam, né, vamos dizer, posições de destaque, né, Marcelo? Né, Guilherme? Então, acho que é o grande vencedor da história, quando na realidade perdeu enormes oportunidades, igual né, o André Luiz deu exemplo aqui da cultura, da fortuna, da roupa, a mesa farta. Será que auxilia os outros, né, do caminho? Aquela questão da parábola lá do samaritano, né, Marcelo? A gente fica fechado, trancado no nosso egoísmo, a gente olha para o lado para ver quem é que está do nosso lado necessitando de ajuda, para a gente estender a mão. É aquela história, né? A pessoa com os maiores títulos de nobreza, poder, dinheiro, fortuna que ela tem na vida terrestre, quando ela retorna à pátria espiritual, tudo aquilo não vai significar nada, vai começar do zero como humanos, né? Tem uma canção deles que chama O Vencedor, né? E ele fala que eu já não quero ser mais o vencedor, né? Ergo as minhas mãos ao redor, faço o melhor que sou capaz só para poder viver em paz, né? Então é mais ou menos isso. Na verdade, o vencedor aqui é aquele que é mais humilde, aquele que tem a capacidade de servir, é aquele que tem a capacidade de praticar a caridade na sua plenitude. Esse vai ser o vencedor no mundo espiritual. E inclusive também, né, assim, sem nenhuma segunda intenção, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca, quer dizer, como Jesus falou, né, serve e passa. Então a gente tem que ficar atento, assim, quantas vezes, né, gente, a gente parando para refletir, né, quantas vezes a gente passa direto, batido, nem lembra do próximo, e às vezes indo naquela pergunta lá que foi feita para Jesus, né? Quem é o nosso próximo? Quem é o meu próximo? Quem que é o meu próximo? Meu próximo muitas vezes está dentro de casa, lá, né, no nosso lar, né, tá o vizinho, próximo mais próximo. O próximo mais próximo, o colega de trabalho, o colega na escola, o professor, ou um aluno, o chefe, ou um subordinado, né? Então, assim, às vezes a gente fica querendo imaginar situações, onde vai ser mais legal, onde vai ter mais gente vendo que eu estou fazendo caridade. A gente não precisa fazer. Quem tem que ver, entender isso aí, quem tem que enxergar são os nossos amigos espirituais e a nossa consciência, que é a única que, vamos dizer, que nunca nos abandona, né? E aí a hora que a gente, aquela história, né, Marcelo, na hora de botar a cabeça no travesseiro à noite lá, será que eu agi conforme Jesus esperava que eu agisse, né? Aquela história assim, como é que Jesus se portaria nessa situação aqui? Será que ele passaria batido igual eu fiz? Ou será que ele ia dar a vez para o outro, ia ter paciência, ia ter aquela palavra de carinho, né, aquele sorriso, às vezes só ouvir, né, só parar para ouvir, né, Marcelo? Às vezes as pessoas só querem ouvir, querem que alguém ouça o que ela tem para dar uma desabafada, né, para se sentir melhor, né, Leandro? E a nossa consciência é aquilo que eu sempre costumo dizer, é uma credora implacável, né? Cedo ou tarde ela vem cobrar a conta dela e ela cobra muito forte. Cobra assim ali na lata mesmo, né? Então, na hora, aquela história, todo dia, na hora de botar a cabeça no travesseiro ali, se a coisa não foi devidamente, vamos dizer, feita da melhor forma, a gente ali entrega, né? Não é, Guilherme? Muito bom. Então isso que você falou aí me fez lembrar do líder servidor, que ficou famoso através daquela obra O Monge e o Executivo. Eu sempre esqueço o nome do autor. Você tem aí o nome do autor? O Monge e o Executivo. E é uma obra belíssima, porque é um livro para lermos várias vezes. Exato, porque conta a história de um executivo americano de sucesso. James Hunter é o autor, né? Isso. E que ele largou tudo para se dedicar a
para se dedicar à interiorização de si mesmo, para se dedicar ao autoaperfeiçoamento. E é muito legal a espiritualização. E é muito legal porque ele vai apresentando os conceitos contidos lá naquela carta de Paulo aos Coríntios. E justamente a carta de Paulo aos Coríntios, aquela: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada sou. E o amor que Paulo descreve naquela carta é o amor ágape, o amor que aqui nós traduzimos na língua portuguesa como caridade. E esse amor ágape é o amor que não espera recompensa, é o amor destituído de paixão, destituído de interesse, incondicional, né? É o amor incondicional, é o amor incondicional. E então trata-se de uma obra que coloca, né, ele vai colocando os conceitos, né, porque tem um determinado momento que fala que o amor é paciente. Aí ele fala qual que é o conceito de paciência. Ele vai falando o conceito das virtudes, né? E é um livro assim belíssimo, viu? Eu já li bastante tempo, preciso até retomar essa leitura. Exatamente. Bem lembrado aí. Vale a pena. Acho que o Guilherme talvez recomenda, né, Guilherme, esse livro aí na sua área de trabalho, alguma coisa nesse sentido. Eu lembro de ter lido o livro, mas para falar bem a verdade eu não lembro de detalhes. O que me ocorre é uma entrevista do Jack Welch, que foi aquele... Hoje ele está bem velhinho, ele é nascido em 35, mas ele foi CEO da General Electric, né, por muitos anos, e ele até hoje fala muito de liderança, né? E por mais que se tenha aí várias pessoas falando de liderança moderna e tudo mais, e de fato existem algumas técnicas inovadoras, ele fala sempre uma coisa que é alinhado com esse livro, que o líder que gera maior impacto e traz mais benefício para os colaboradores é justamente o líder servidor. E ele conta uma história que ele fala assim: a minha esposa gostava muito de assistir jogos de inverno e eu nunca entendi direito aquele jogo chamado curling, que é um jogo onde o carinha joga um troço no gelo, né? Um disco pesado no gelo, assim, e vão dois carinhas na frente com tipo uma vassourinha limpando o gelo na frente para aquilo deslizar bem e chegar onde tem que chegar, né? E ele fala assim: aqueles caras ali que vão com a vassourinha na frente limpando para tirar da frente, enxugando o gelo literalmente para aquela coisa deslizar onde tem que ir. É bem simbólico, né? Aquele é o líder. Aquele é o líder que está servindo, né? Então, vocês que estão me assistindo, ele fala na palestra dele, sejam aqueles caras ali, tem um nome específico daquela posição que eu não vou lembrar agora, mas sejam aqueles que tiram as coisas da frente, que sirvam aos liderados para que causem um maior impacto e um maior resultado na vida deles, né? E que abra o caminho, né? Abre o caminho É interessante ver como é bem simbólico, né? Abre caminho para que você atinja o objetivo. Realmente é muito interessante esse. Eu também, igual o Guilherme, eu não me lembro detalhes do livro. Eu lembro que foi bem marcante, eu lembro que me tocou bastante. Eu vou retomar essa leitura. Mas é uma coisa assim, né? Quem de nós não experimentou, né? Ainda mais, vamos dizer, com as inspirações trazidas, por exemplo, aqui pelo nosso querido André Luiz. Ele sempre traz o passo a passo aqui na receita de bolo, né, pra gente melhorar, né, pra gente crescer, pra gente deixar de lado aquele homem velho cheio de vícios e de comportamentos indevidos, vamos dizer assim. E aí a hora que a gente exercita, né, nos traz uma paz, uma leveza de espírito, assim, e depois a gente fica até orgulhoso de nós, vendo, quem não teve essa oportunidade, né, Marcelo? Essa sensação de paz, essa sensação de paz mesmo, né, de leveza, é muito impressionante. Então é isso que a gente tem que fazer. Acho que a grande lição é exatamente Jesus
vem nos trazer, né? A gente reflete, lê as coisas tudo de Jesus, as passagens lindas, né? Mas assim, no fundo, aí a gente tem que colocar em ação esses negócios, né? A gente tem que pegar e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a hora que a gente levanta, em casa, com a família, né? Trânsito. No trânsito, como sempre, né? O Guilherme, que é o meu mentor aqui no trânsito. E aí no trabalho, na escola, né? Na fila do banco, no restaurante, às vezes a gente passa por aquelas pessoas que são invisíveis, né? As pessoas que, vamos dizer, que prestam serviço lá, quaisquer que sejam, assim, no restaurante, etc. E a gente esquece de agradecer, né? A gente esquece ou o caixa do supermercado acha que é uma máquina que está ali. Não, é um irmão nosso, né? Que está ali. A gente precisa ter esse olhar caridoso, carinhoso, né? A partir do momento que a gente alcançar esse carinho, né, esse amor com o próximo, a gente vai transformar essa terra, né, como Jesus nos prometeu. O nosso querido Agnello é que tem esse comportamento, né, que estou citando ele porque, lógico que ele é uma inspiração para nós, né, que qualquer lugar que ele vai, ele sempre procura saber o nome da pessoa, cumprimenta. E aí ele acaba ficando, porque ele frequenta os mesmos lugares por bastante tempo, aí acaba ficando conhecido de todo mundo, né? E às vezes você vai num determinado local, aí um funcionário reconhece ele, sou Agnello e tal. Sabe quando você vê aquele brilho no olhar, né? Então não à toa, né, ocorre o brilho no olhar, né? É porque quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Eu tenho contar uma historinha aqui. Eu sempre pegava, estava morando em São Paulo, né, e vinha para Hortolândia, tal, enfim, eu parava eu parava no mesmo local para tomar um café, né? Eu brincava com o pessoal que servia, falava assim: eu quero um café com bastante carinho, né? Falava com o pessoal que atendia ali, né? E às vezes alguém me perguntava mais uma vez, aí eu falava de novo, perguntava de novo, porque eu falei, não é possível, será que esse cara está pedindo café com carinho mesmo, ou alguma coisa que eu não estou entendendo? E aí, engraçado que aí abria um sorriso, quebrava o gelo, e eu, como sempre passava pelo mesmo local, aí eu que já chegava, já ia pedir o carinho. E é engraçado que assim, porque as pessoas ficam lá naquela correria e normalmente as pessoas, vamos dizer, os clientes passam apressados, né, e sem nenhum respeito muitas vezes, né, a gente vê algumas situações, né, críticas, né, e assim era legal, porque assim, a pessoa dava aquela descontraída, abria aquele sorriso, e era uma forma, né, de dar uma melhorada, ajudar a melhorar um pouco a vida, né, das pessoas. Muitas vezes pessoas sofridas, às vezes passavam um sufoco lá, alguns contavam lá como é que era a situação para ir trabalhar, né? Mas enfim, era uma coisa engraçada. Eu faço ainda até hoje, né? De vez em quando eu deixo alguns assim meio em dúvida. Muito bom. Bom, então encerramos então essa primeira hora. Vamos para a nossa pausa musical, Leandro? Vamos. Com a música Conheço um Coração. Conheço um Coração. Legal, essa é muito boa. Essa é muito boa. Quem foi no Anel de Luz hoje, com certeza cantou-a. Acho que essa não tocou hoje. Pode ser que tenha tocado, mas eu não me lembro. E retornamos em seguida com a segunda parte e o capítulo 31, intitulado Vampiro, do Nosso Lar.